Olá, gente, bom dia. É nóis, voltemos. Hoje eu vou falar pra vocês como e por que eu vim parar na Suíça. Vamos lá? Então, por que eu vim parar na Suíça? Por quê? Eu terminei a faculdade em 98 e desde então eu fiquei procurando trabalho. Eu trabalhei alguns meses numa universidade e trabalhei outros meses numa escola. Todos diziam, eu tinha acabado de acabar é bom, né? Mas eu tava fresca da faculdade, eu fiz FMU Geografia, que já foi um sufoco acabar a geografia, porque só tinham 3 alunos para o curso de geografia e o diretor fez uma lavagem cerebral para que a gente passasse para a história. Se eu tivesse muito dinheiro naquela época, eu tinha entrado no pau e tinha provavelmente ganho com a faculdade. Mas como não tava para me chatear, então a gente não se mexeu para isso. Eu tinha uma tia em São Moritz e pedi para ela se tinha como ir para a Suíça. Só que eu não podia ir para a Suíça com os meus documentos brasileiros. Eu tinha que primeiro tirar meu documento português para depois então tirar para poder vir para a Suíça, para assinar o contrato, porque na Suíça não aceitavam brasileiros. Muito bem, foi exatamente isso que eu fiz. Em novembro de 99 eu fui para Portugal, tirei os meus documentos e em junho eu assinei o contrato e vim para a Suíça. E estou desde então, simples assim. Agora, o que foi que aconteceu entretanto, o trabalhar, o legalizar e essas coisas, isso é outra coisa. Como eu vim com um passaporte português, eu vim legal, né? Eu vim com endereço, eu na polícia quando passei mostrei o meu contrato de trabalho assinado, então eles não puderam falar nada. Foi assim, simples assim. Você está vendo? Tá vendo que quando a gente é legal, a coisa é simples? Não tem muito o que explicar. Foi assim. E desde então, eu trabalhei durante 8 anos na parte alemã, no cantão Graubünden, na cidade de Schamfer, como garçonete. Eu vou contar para vocês como é ser garçonete na Suíça. Foi isso, muito simples, muito rápido, muito ligeiro. Foi assim que eu vim parar na Suíça. Ser garçonete na Suíça, garçom, trabalhar em hotel, turismo, não é uma coisa muito fácil de se fazer. É um trabalho intenso, é um trabalho de horas e horas a fio. É um trabalho do qual a gente tem que aprender as línguas, não escapa, porque você tem que se comunicar, por mínimo que seja, você tem que se comunicar. Eu comecei como commis de rang. A commis de rang, ela só leva e traz os pratos, ela faz aquilo que o chefe de rang pede, que seria acima. Há vários níveis, tá, gente? E uma coisa que é muito importante é a língua. Você tem que saber a língua. Eu, quando cheguei, eu sabia apenas o português e o inglês. Eu achei que eu ia abafar. Mentira, não abafei nada. Eu vim trabalhar num hotel de 4 estrelas, que fica ali em Schamfer, chama-se Hotel Europa. Eu trabalhei ali quase 8 anos. Fiz estações de inverno e de verão. Dava muito bem com os patrões, graças a Deus. Foi ali que eu conheci meu marido. Foi ali que eu levei a minha mãe e grande parte da minha família trabalha ali. Eu achei que eu ia abafar no inglês, me enganei. Porque a maior parte das pessoas eram estrangeiras, principalmente eram portugueses. Então, eu tive que me adaptar com eles, né? O jeito de ser deles. E era muito complicado. Para mim, o português era muito complicado. Porque eles eram muito racistas comigo por eu ser brasileira, então eu era sempre a puta, eu era sempre a imbecil, eu era sempre a burra, e é muito chato, apesar que eles me ajudavam, então era um sentimento estranho que eles tinham em relação a mim. Eu no início achava que não, porque eu já falei pra vocês em outros vídeos que eu não me faço de vítima. Eu vou atrás, mas não me faço de vítima. E eu percebia mesmo que eles tinham um fascínio, a minha maneira de falar, às vezes as coisas que eu dizia, mas por outro lado, é como se eles voltassem para trás e dissessem assim, não é possível uma pessoa ser assim, então voltavam com o pensamento. Então demorou muito tempo para que eu pudesse me firmar.
Então, eles falavam comigo em português, claro, e os chefes e os patrões falavam comigo em italiano. Então, eu não entendia absolutamente nada e esses portugueses tinham que me traduzir tudo. Conforme uma estação acabou, eu cheguei em junho de 2000, terminou a estação em outubro de 2000, em dezembro de 2000 eu comecei de novo e trouxe minha mãe para trabalhar comigo. Então, na segunda estação eu já sabia um pouco mais. E é assim, por ser diferente, por ser mais emotiva, por ser a pessoa que sou, eu tinha, e durante todos esses anos de trabalho, entretanto eu ia me casar e não me casei. Para você saber a história, você precisa ver o vídeo das tatus, da tag da Gemme Fatale e da história de um quase casamento, que não aconteceu. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é para você meio que ter a lógica toda da história, tá? Entretanto, o que aconteceu tá nesse vídeo que eu conto pra vocês, que eu quase me casei, mas não me casei, graças a Deus. Então, eu tinha uma afinidade com determinados clientes que iam há muitos anos ali. Eu tinha uma afinidade muito grande, eles me respeitavam muito, eles me traziam presentes. Gente, para um suíço te trazer um presente, você que é uma funcionária de um restaurante, você precisa de um pouco de mesmo consideração e respeito, né? Não é com todo mundo que eles fazem isso. Tem pessoas que vieram na minha casa quando eu fiquei grávida e tive o José. Tenho ainda no Facebook que eu entro em contato com elas. É muito lindo. Eu vejo as meninas hoje que de pequenas tinham 8 anos, hoje são mulheres, algumas estão casadas e outras estão grávidas. É muito bonito ver. É muito bonito, muito gratificante. E a pessoa não esquecer de você, né? E o abraço que eu recebia deles, o carinho que eu recebia deles. Tinha pessoas que passavam 1 mês e meio de férias, tá, gente? Não é a questão que ia ficar lá uma semana, 2, 3 dias. Ficavam 1 mês e meio, 2 de férias. Era muito tempo. Então você via e lidava com aquela pessoa todo santo dia, café da manhã, jantar, almoço, dependia de como é que a situação era. E enquanto isso eu tinha minha mãe nos quartos. Então muitos deles tinham a minha mãe nos quartos e eu servindo no restaurante. Então, gorjeta fazia? Sim, fazia muita gorjeta. Fazia porque era a maneira que eles tinham de pagar a gentileza, que eles não estavam habituados. Sabe, depois de muitos anos você acaba aprendendo mesmo, né, o gosto de cada pessoa. E eles ficavam felizes porque eu me lembrava desses detalhes que geralmente o camareiro não tem tempo, o garçom não tem tempo de lembrar, né? Porque tem muita gente, tem muito trabalho e tudo mais. E eu conseguia, de algumas pessoas, de me lembrar desses detalhes, então era muito legal. A relação que eu tinha com alguns deles era mesmo muito legal. Inclusive um deles também, que tinha apartamento dentro do hotel, que era um dos proprietários, porque quem tinha apartamento, então tinha ações dentro do hotel. Ele inclusive me pediu para ir para Zurique, para ir trabalhar num hotel em Zurique, um hotel onde ele administrava o hotel. E ele me pediu, só que naquela estação eu conheci meu marido. Eu não sabia que ia me casar, a gente era namorado só, mas naquela estação eu tinha conhecido o Bruno e eu disse que não iria, né? Porque eles me convidaram, dando-me um salário um pouquinho maior, me pagavam o curso de alemão, porque eu precisava fluentemente falar alemão e o meu alemão é um pouco médio, de médio a medíocre, né? Vamos dizer assim, porque não é uma língua que eu use com muita... Era muito cansativo, mesmo, a sério. O lugar era lindíssimo, no meio das montanhas, era um hotel muito lindo, com uma vista no restaurante para as montanhas maravilhoso, esplendoroso. Assim eu aprendi o trabalho. Depois de um determinado tempo, eu já conheci os clientes, eu já conhecia a maneira como o meu chefe gostava das coisas, que era o senhor Picciarelli, que era um homem fantástico. Depois tinha o segundo chefe do restaurante, que era o senhor Mário Casanova, que é maravilhoso. Eu aprendi muita coisa com essa gente, muita coisa mesmo. Então as folgas eram escolhidas pelo chefe,
o chefe do restaurante é que determinava as folgas, você podia ter meio dia de folga de manhã ou meio dia de folga à noite. Geralmente na época da Páscoa, do Natal, do Ano Novo, eram meios dias de folga que você tinha. Você ficava de manhã em casa e à noite você ia trabalhar. Lá para 6 horas você ia trabalhar até meia-noite, 1. Mas nós tínhamos um horário muito bom. Nós, quando éramos 10 horas, 10h30 no máximo, a gente já tava fora. Então, se você quisesse ir ainda comer uma pizza, se você quisesse ir pra discoteca, ainda dava, né? Mas era muito intenso, e outra, com o frio, com a neve. É mesmo quarto, trabalho, trabalho, quarto. E os quartos são muito pequenos, você paga muito caro, você paga tudo, né? Você paga tudo, a roupa pra lavar, tudo. A comida, não tem churumela, não. Então, viver num quarto, sei lá, 3x3 durante 4, 5 meses, comer uma comida que não te satisfaz, que é uma comida com muitos molhos, com muito creme de leite, não é muito fácil, tá? É uma vida um pouco sacrificada, né? É uma vida sacrificada para que você possa juntar meia dúzia de tostões. Então, você ali, garçonete, é muito diferente do nosso garçonete. Eu não tô comparando a garçonete do Pizza Hut, tá, gente? Eu tô comparando mesmo uma garçonete de um hotel aí no Brasil, em Portugal, normal. Mas eu já tive num hotel no Brasil e eu fui lá ver, observar, tal, que eu fui convidada por um cara que trabalhava lá. E foi muito complicado, porque as pessoas ficaram muito hostis quando souberam que eu vinha da Suíça e o que eu tava querendo fazer ali, se eu queria pegar o lugar de alguém, essas coisas todas. Não tinha nada a ver, eu tava ali só para observar. E era um lugar onde só vinham muitos empresários da América Latina. Então você não tem essa intimidade de conversar com o cliente, falar que tempo que tá lá fora. É diferente. Um hotel que só trabalha com pessoas, empresários e essas coisas, executivos, e um hotel que trabalha com família. É muito diferente. A família, ela quer conversar com você. Ela quer saber o tempo, ela quer saber de onde você vem, a sua opinião, o que vai comer de noite. Vocês entenderam? Você tem que ter uma ligação. Por isso a língua é importante. Se não é assim, você é colocada completamente de lado. Até porque no trabalho, se você não entende o que os patrões falam com você, como é que você vai fazer? Não é verdade? Então, foi isso. Essa foi a minha vida. Quando eu cheguei na Suíça, esse ritmo de vida, e junto com a minha mãe, sempre com a minha mãe, nós morávamos no estúdio, as duas, depois de um tempo, e foi sempre assim. Trouxe outras pessoas da minha família também, que tenho pessoas da minha família que ainda continuam lá trabalhando no mesmo hotel. Quer dizer, abre-se as portas. Se você for bom trabalhador, você fica. E ser legal é o primordial, é o mais importante, para não ter dor de cabeça, para não viver com medo, para não se esconder. Isso é primordial, tá? O assunto não acabou, vocês sabem que o assunto é sério, o assunto não acabou. Tem muita gente que quer ouvir o que eu não vou dizer, porque eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vou contar a minha experiência, tá? A minha experiência eu vou contar pra vocês. Mais ou menos eu não posso falar porque eu não sei, eu não vivi. Falou? Um beijo muito grande, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um joinha. Compartilhem se quiserem com seus amigos. Aquele que fica pensando que é tudo muito fácil, é tudo muito legal, que não é. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E não esquece, se você quiser acompanhar mais sobre a Suíça e sobre a minha vida na Suíça, é só seguir a Bafo Desencana em todas as redes sociais. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!